Vamos agora começar a instalação do nosso inversor híbrido DIE Split Phaser SUM 5K, modelo 110-220 volts de saída, banco de baterias 48 volts, é um inversor all-in-one, tudo em um. É on-grid, é off-grid, você pode trabalhar somente no modo off-grid, pode trabalhar no modo somente on-grid, dentre inúmeras outras configurações. Vamos agora preparar nossos acessórios e começar a montagem do nosso inversor e fazer o teste com cargas 110 e 220 ligadas ao mesmo tempo. Conectar string de placas solares, rede da concessionária, nosso banco de baterias e demais sensores. Vamos aqui abrir a tampa de acesso para iniciar nossas montagens, utilizando para isso a chave que veio junto com os acessórios do inversor. Basta a gente aqui folgar, não precisa nem remover completamente. E vamos iniciar nossa montagem do híbrido DIE Split Phase 110 e 220 em um só inversor, o que é desejado aí pela maioria esse tipo de inversor. Vamos agora fazer a montagem, conectar primeiro o nosso banco de baterias. Primeiro passo, vamos retirar aqui a conexão para ter acesso ao banco de baterias. Vamos remover essa película que vem de proteção. Vamos afastar aqui. Pronto. Retiramos essa película. Quando a gente for fazer a instalação definitiva, a gente vai fazer um furo aqui e passar os cabos por essa película para ela deixar um mínimo de passagem de vento, de sujeira aqui pela conexão. No momento a gente vai deixar sem ela só para poder passar os cabos. Vamos também tirar as tampas de acrílico de proteção e vamos folgar os parafusos aqui com a chave específica para a gente fazer a conexão. Vou utilizar essa chave de boca, você pode utilizar também uma chave de fenda, lembrando que para essa parte da conexão todo o inversor está desligado. Temos aqui ó, o primeiro parafuso, o segundo aqui também. Vamos sempre retirar com cuidado e vamos começar a conexão. Gosto de fazer a conexão. Primeiro você vai ter que verificar se o parafuso está passando aí no furo do terminal, senão você vai providenciar um terminal que o parafuso consiga abraçar ele aqui. E vamos também, pessoal, lembrar do anel magnético que a gente deve enrolar aí, fazer uma volta antes de fazer a conexão no inversor. A gente deixa aqui nosso anel magnético do lado de fora e vamos fazer as conexões. Vamos lá. Vamos conectar primeiro aqui terminal. Um terminal, de preferência você faz a conexão aí do negativo. Vamos ajustar aqui. Ao terminar aqui, vamos colocar nossas capinhas de proteção aqui do banco de baterias. Vamos iniciar agora a fazer a conexão de um string. Vamos colocar um string aqui. As conexões vamos colocar no PV1+, e no PV1-. Vamos fazer agora a conexão dos nossos painéis fotovoltaicos. Vou colocar aqui a fiação pela entrada do conector do PV1. Vamos colocar aqui. Lembrando que a gente tem que passar, pessoal, a tampinha primeiro. Passou a tampinha para fazer o aperto. Depois a gente vem passar a fiação. Vamos encaixar aqui em uma das entradas PV. Vou utilizar aqui a entrada PV1. Depois a gente faz a primeira conexão. E depois a gente faz o aperto. E aí a gente vai conectar a fiação aqui nas entradas PV1+ e PV1-. Vamos fazer aqui a conexão do fio positivo aqui no PV1+, lembrando que é um conector de aperto. Vamos conectar aqui, travamos. Agora vamos fazer a conexão do fio negativo da string 1 aqui no PV1-. Vamos fazer o aperto, travamos. Esses dois aqui, se tivesse outra string a gente colocaria aqui, se tivesse em paralelo.
mas conexão para receber agora os painéis fotovoltaicos estão prontas. Vamos aqui apertar. E lembrando, pessoal, que apesar do inversor ter proteções aí contra surtos, é altamente recomendado que a gente utilize também a proteção antes da string chegar ao inversor. A gente está passando essa string por um disjuntor de corrente contínua, por uma chave seccionadora e por um DPS-DC calculado de acordo com a tensão da string. Lembrando sempre de verificar que a chave seccionadora esteja desconectada para poder a gente fazer a conexão da string. Então, até o momento, o que é que temos ligado aqui? Nós temos nosso banco de baterias, está conectado aqui no banco de baterias de 48 volts. Estamos aguardando aí nossa bateria da DE chegar para que a gente faça novo vídeo ensinando a instalação da bateria da DE nesse inversor. E a gente tem aqui o disjuntor de proteção desligado. O banco de baterias está ligado fisicamente, mas o disjuntor está desconectado. Temos aqui nossa string solar com as placas solares e, como eu avisei, ela passa por um disjuntor vindo lá das placas e um DPS. E depois segue para o nosso inversor. O anel magnético aqui no banco de baterias. Se a gente ligar só com as placas solares, vamos ver o que é que a gente obtém aqui. Vamos acionar a seccionadora do inversor para a posição ON. O DC switch ainda não está ativado. Por enquanto a gente não tem um sinal aqui, só informação que está chegando energia, ligou, mesmo sem o DC switch ativado, chegou informações aqui. E vamos verificar quais informações que a gente recebe aqui. Ele avisa logo que não tem baterias conectado. Vou tentar acionar o DC switch para ver se acontece alguma coisa, se ele libera alguma tensão só com placas solares. Nenhuma informação a mais. Agora vamos conectar. Vamos ligar o disjuntor do nosso banco de baterias. Vamos desligar aqui, vamos ligar. Ligamos o disjuntor do nosso banco de baterias. Vamos ver se o sistema já reconhece nosso banco de baterias conectado. Lembrando que, como é uma bateria externa, a gente tem que ativar a nossa bateria aí através da BMS externa. Agora sim, nós vamos liberar a tensão aqui para o inversor. Agora, recebendo a informação de nossa bateria, do nosso banco de baterias, estamos aí com a tensão de 53,3 volts. E vamos verificar também se a gente tem informação aí da tensão que está chegando aí nos nossos painéis fotovoltaicos. Chegando aí uma tensão de 167 volts. Temos só um string ligado na PV1 e vamos continuar nossa instalação. Temos aí até o momento banco de baterias conectado com anel magnético, string das placas solares entrando aqui no PV1, inversor já reconhecendo placas solares e banco de baterias. E agora, para nossa segurança, vamos desconectar, vamos desligar o inversor e desconectar a chave para a gente fazer as conexões AC. Veja que ele já liberou aí informações. Agora vamos fazer a primeira conexão aqui de corrente alternada, a da entrada da concessionária. Na verdade, a porta grid aqui, a gente tem uma entrada da concessionária e também uma saída. No caso do sistema on-grid, é através dessa mesma entrada que ela vai fazer a injeção na rede. Então, recomenda-se que utilize cabos com a bitola adequada, aí de 4 a 6 milímetros. Para esse teste a gente vai fazer um com a bitola mais fina, mais de 4 a 6 milímetros, que é compatível com a potência deste inversor. Ele é capaz de injetar 5 kW no seu sistema on-grid. Nós temos aqui um neutro e as duas fases. Nós vamos utilizar aqui a porta de entrada, a porta grid, para passar os cabos de conexão com a rede da concessionária. No nosso caso aqui nós temos um neutro e duas fases. Temos aqui tanto 110 quanto 220 da concessionária e a gente vai fazer a conexão de um neutro e da fase 1 e da fase 2 aqui na porta grid. Vamos passar o cabeamento aqui pelo conector, pela porta de entrada grid. E vamos fazer a conexão do nosso fio neutro aqui no N. Vamos apertar bem. Lembrando sempre de utilizar os conectores, pessoal. Aqui eu estou utilizando essas duas fases e um fio rígido, não estou botando o conector. Apenas para teste, instalação temporária. Ligamos aqui a fase 2 e agora vamos ligar a fase 1 no L1. Fase 2 no L2, fase 1 no L1. Devidamente apertado, nós temos aqui a conexão AC
com a concessionária, onde ela vai utilizar a rede da concessionária ou para bypass, ou para carregamento de banco de baterias, ou para fazer a injeção do sistema on-grid através dessa porta grid. Agora nós vamos fazer a conexão também alternada aqui da porta load, a porta que a gente vai ligar nossas cargas de saída. Agora vamos fazer a conexão da fiação da saída, carga load. Vamos utilizar essa portazinha, porta load, onde vamos passar o cabeamento. Vamos conectar primeiro o neutro de saída, aqui onde tem N de neutro. Colocando aqui o fio azul na saída de neutro. Fizemos aqui o aperto. Vamos agora colocar a saída da fase 2, a L2. Vamos apertar aqui nossa conexão. E vamos fazer a conexão da L1, a fase 1, aqui na saída load L1. Conexão feita. A porta GEN nós não vamos utilizar agora. Essa porta tem dupla função, tanto de entrada quanto de saída. Posso ligar microinversor para auxiliar na produção, utilizando a interface desse inversor. Posso utilizar ele como saída de cargas específicas que eu queira programar para que ela não desligue com determinado percentual da bateria, enquanto a saída pode estar desativada e essa seja uma saída prioritária. A gente fala isso em outros vídeos. No momento a gente não vai utilizar a porta GEN. Vamos agora alimentar a entrada com rede da concessionária e em seguida vamos fazer a conexão dos sensores do transformador de corrente, onde vai fazer a leitura da corrente da fase 1 e da fase 2. E o sensor de temperatura da bateria, opcional, for utilizar chumbo ácido, pois nas de lítio ferro fosfato, quando ela faz a comunicação via cabo de dados com a BMS da bateria, ela já recolhe todas essas informações diretamente pelo cabo de dados da lítio ferro fosfato, que faz comunicação direta com o inversor. Se você for utilizar outra que não vai utilizar o cabo de dados para recolher essas informações, você liga o sensor de temperatura aqui nesses terminais. Tudo bem descrito. Por exemplo, sensor de temperatura, terminal 1 e 2, transformador de corrente 1, terminal 3 e 4, transformador de corrente 2, terminais 5 e 6, tudo bem detalhado. Nesse momento estamos com as ligações de entrada e de saída já efetuadas. Estamos aqui com algumas informações, mostrando que a bateria está conectada, temos acesso à rede, temos acesso a placas, o inversor está desligado. Vamos ligar aqui a chave seccionadora e o DC switch. Não temos ainda nenhuma conexão na saída, apenas o cabeamento e algumas informações aqui no nosso visor. Agora, pessoal, nós vamos fazer a conexão dos transformadores de corrente. São sensores que informam ao inversor a corrente que está entrando e saindo por cada fase. Onde é que a gente faz essa conexão? A gente pega esse sensor, conecta os fios deles aqui nessas portas. A porta 3 e 4 a gente conecta um CT, que é um transformador de corrente. E na porta 5 e 6 a gente faz a conexão do segundo CT. A gente já colocou aqui um transformador de corrente em uma das fases, fase 1, fase 2 e neutro da entrada grid, onde está aqui a porta grid. E a gente passou o fio por uma das portas com, pegamos aqui o acesso e vamos fazer a conexão aqui na 3 e 4. E o segundo CT nós vamos fazer a conexão, vamos colocar ele aqui na fase 2, passar o fio pela porta com e ir na outra porta. Vamos fazer isso agora. Para isso a gente vai precisar de auxílio de uma pequena chave, onde a gente vai apertar aqui o terminal 3 e vamos fazer a conexão, empurra o fiozinho aqui, depois levanta e ele já fica preso, e depois vamos empurrar aqui o terminal 4 para baixo, empurra o fiozinho e levanta, e aí já está preso o CT1, transformador 1. Agora vamos fazer isso com o CT2. Vamos agora colocar o CT2 aqui na fase 2, vamos levantar essa trava do CT2, puxar um pouquinho para fora, levantou, atravessou na fase 2 da entrada grid, travou, e aí a gente tem CT1 na fase 1, CT2 na fase 2. Vamos pegar a fiação, passar pela porta com, e vamos buscar esses fios lá dentro do inversor agora para fazer a conexão na outra porta. Já com o fio passando pela porta, aqui é o CT2, vamos fazer o mesmo procedimento. Um fio do CT2, vamos na porta 5, com o auxílio de uma chavezinha, aperta, coloca o fio e solta, já prendeu. Na
no pino 6, aperta, coloca o fio do CT2, levanta, está preso. Fiação do CT1, fiação do CT2. E temos aqui os dois transformadores de corrente pronto para fazer leituras de cada fase individual. CT1 lendo da fase 1, CT2 da fase 2. E aqui o neutro correndo por fora dos sensores. Esse aqui, pessoal, é o sensor de temperatura para a bateria de chumbo ácido, como eu disse. Onde é que a gente faz a conexão? A conexão dele é feita aqui, ó, na porta 1 e 2 para sensor de temperatura. Eu vou fazer essa conexão, vou deixar ele conectado aqui só para a gente verificar. Para chumbo ácido. Quando é para a bateria de lítio ferro fosfato, a gente vai fazer a conexão da bateria com o inversor através da porta CAN ou RS485. E entre elas, ela já pega as informações da bateria, inclusive temperatura. Então não é necessário esse sensor para as baterias que se comunicam diretamente com o inversor. Para chumbo ácido, vamos fazer a conexão aqui no terminal 1 e 2, da mesma forma, apertando esse pininho como a gente fez dos transformadores de corrente. Agora vamos fazer a conexão aí do adaptador Wi-Fi, o adaptador que vai fazer a conexão do software no aplicativo aí do celular com o inversor. Vem no inversor esse adaptador aqui, já com o número de série e a porta para fazer conexão aqui embaixo na porta Wi-Fi do inversor. A gente vai tirar esses 4 parafusos, remover essa tampa e vamos fazer o encaixe do adaptador aqui no próprio inversor. Só lembrando, o inversor vem com os anéis magnéticos. O grande, do cabo de baterias, mais 3 pequenos. Um a gente utiliza aqui na porta de saída, load. Outro a gente utiliza aqui na porta de entrada e saída, gen. E o terceiro a gente utiliza aqui para a porta de comunicação. Por exemplo, o cabo de dados, que faz a conexão entre a BMS e a bateria. São anéis magnéticos de filtro. Agora vamos tirar a tampa e fazer a conexão do adaptador Wi-Fi. Agora a gente remove esse adesivo que tem aqui, pessoal, na porta Wi-Fi. E vamos ter acesso para fazer a conexão do nosso adaptador. Verificar a posição, encaixa na porta lógica e depois a gente coloca o parafuso de fixação que vem nesse saquinho aqui junto com o adaptador. Vem até um sobrando, encaixou, você bota os parafusos aqui embaixo e faz a fixação do seu adaptador Wi-Fi. Instalação praticamente concluída aqui, pessoal. Vamos nos atentar para alguns detalhes aqui. Agora a gente já tem toda a conexão, banco de bateria, os transformadores de corrente, os CTs que vão entrar em cada fase, adaptador Wi-Fi, saída ligada aí para as cargas, tanto 110 quanto 220. A gente tem que observar aqui uma coisa, posição dos transformadores de CT. Ele vem com uma seta de transformadores de corrente CT. Essa seta deve indicar o sentido para o inversor, que vem aí a corrente que vem da concessionária para a porta grid e a seta tem que indicar o fluxo da concessionária para o inversor, para ele medir qual a corrente que está entrando aqui no sistema. E aí vai ficar com a leitura correta. Tanto ele vai identificar quando estiver entrando ou que estiver sendo injetado. Então as duas setas dos CTs com o fluxo em direção ao inversor. A gente já está aqui com a chave seccionadora ligada, estamos com o DC switch ligado, já temos aqui placas solares no disjuntor ligado, passando também pelo DPS e concessionária ligado aqui, chegando tudo já no inversor. Temos aqui algumas informações, temos aí tensão nos painéis fotovoltaicos, temos nosso banco de baterias, que está praticamente carregado aí, temos energia da concessionária, chegando 125 volts em uma fase, 131 em outra, e temos aqui nada na saída load, não temos nada ligado. Temos aqui duas cargas, dois secadores, dois sopradores térmicos, um 110, que está ligado nessa tomada que eu fiz a adaptação 110, peguei uma fase e o neutro, fiz o 110, e a outra de baixo, 220, onde eu liguei as duas fases, que é assim que vai funcionar. Isso é uma ligação temporária, a tomada de baixo 220 e a de cima 110. A gente vai fazer a verificação da tensão aqui com o voltímetro antes de ligar as cargas e fazer o teste final do funcionamento. Temos placas solares, concessionária, banco de baterias, toda a instalação pronta para funcionar. Vamos voltar aqui ao menu inicial e verificar a tensão nas tomadas. Temos aqui tensão entre as duas fases, 223 volts, e agora vamos medir entre o neutro e uma das fases, onde a gente obtém nossa tomada 120 volts. Então agora a gente já tem as duas tensões aqui, 220 e 110, que vem aqui das duas fases, e o neutro, saída do nosso inversor DE. Vamos agora ligar duas cargas ao mesmo tempo. Agora vamos fazer o teste prático, pessoal, do nosso inversor DE Split Phase, fase dividida, ligando duas cargas ao mesmo tempo, 220 e 110 volts. Lembrando,
Duas fases vão estar na tomada 220 ligando esse soprador. E uma das fases, junto com o neutro, vai estar em outra tomada ligando esse soprador de 120 volts. Vamos agora, na prática, testar duas cargas 110 e 220 no mesmo inversor. Vamos lá? Carga 110 volts ligada e carga 220 volts ligada ao mesmo tempo no nosso inversor split phase. Agora vamos ver aqui no mostrador todos os dados dessas duas máquinas funcionando em 220 e 110 ao mesmo tempo. Agora vamos ver no visor o comportamento do inversor com as duas cargas ligadas ao mesmo tempo. Vamos aqui ligar nossa pistola 120 volts e vamos ligar nossa soprador térmico, nosso soprador em 220. Vamos acompanhar aqui o que acontece nesse momento. A gente tem aqui nossas placas solares. A gente está bem avançado aí, o horário, mandando pouco aqui. Pouca potência de placa, já está sombreado praticamente. Nós temos aqui nosso banco de baterias, ainda recebendo uma carga, entrando positivo. Temos aí nossa saída, uma fase trabalhando com 573 watts e a outra com 491. Para a gente não ficar só no gostinho de quero mais, vamos fazer um teste da seguinte forma. Vamos cortar a energia da concessionária, o grid aí. Vamos lá, vamos desligar a alimentação, vamos deixar ele somente com placas solares aqui no final do dia, pouquinho, tensão já caindo, já são que horas? 4 da tarde, placas sombreadas, mas vamos lá. E tem o banco de baterias. Vamos ver o comportamento do banco de baterias quando a gente começa a puxar bastante carga. Vamos aqui ligar uma carga logo 110. Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco de baterias e nossas placas solares. Concessionária a gente não tem mais. Nós estamos puxando aqui agora pouquinho, o soprador está puxando pouco. Vamos colocar no máximo do primeiro. Vamos colocar em 600 graus. No soprador 1. Vamos dar uma olhada agora. Subindo aqui o consumo do nosso banco de baterias. 21 amperes, 1.1 kW, 1152 watts, puxando aqui do banco de baterias, as placas quase nada mais, 41 watts. Estamos puxando aí 1.15 kW do banco de bateria. Vamos ligar agora a nossa carga 220 volts, nosso soprador 220, aumentamos o consumo aí do nosso banco de bateria para 2 kW, 38 amperes. Só pra gente ficar no gostinho aí.